Eu quero compartilhar uma palavra com você sobre salvação, que está em Tito, capítulo 2, verso 11 ao 14. E o título que eu quero dar para essa mensagem é: A salvação é para você também. A salvação é para você também. Diz assim a palavra do Senhor em Tito, capítulo 2, do verso 11 ao 14. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e a concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Amém. Você pode dizer amém? A salvação é para você também. Dia 16 de abril de 1912, um jornal muito conhecido chamado New York Times publicava a lista dos sobreviventes de um dos maiores desastres marítimos de todos os tempos, conhecido como o naufrágio de Titanic. Das 2.000 pessoas que estavam a bordo neste navio, 1.178 pessoas poderiam se salvar pelos 20 botes salva-vidas que estavam espalhados pelo barco. Mas o número de botes que estavam espalhados pelo barco não era suficiente, porque aqueles que fizeram o navio e que encomendaram o navio, os proprietários, eles não queriam comprometer a beleza de Titanic. E somado ao despreparo da tripulação, apenas 705 pessoas, dos que estavam a bordo das 2.200 pessoas, apenas 705 pessoas sobreviveram. A prioridade nos salvamentos eram as mulheres e as crianças. Isso faz parte de uma rigorosa tradição marítima para evacuação quando há uma catástrofe, há um desastre. Mulheres e crianças sempre primeiro. E, aliás, para diversas situações de salvamento, existem protocolos semelhantes a estes. Quem já trabalhou como socorrista ou já fez algum curso, sabe que existem alguns protocolos no momento de salvamento. Existem pessoas que são prioritárias no momento do salvamento. Por que eu estou falando isso? Daqui a pouco você vai entender. Nos dias de Jesus, nos dias que Jesus nasceu, a humanidade também estava vivendo em pleno naufrágio. O naufrágio não no sentido literal como do Titanic, mas as pessoas estavam padecendo. Aliás, aqueles que não estavam apenas padecendo, mas tinha muitos que já estavam mortos. A ponto de um dos apóstolos conhecido como chamado apóstolo São Paulo, que relata em Efésios dizendo que muitos estavam mortos dos seus delitos e pecados. Já tinha afundado com o navio. E assim como no Titanic, todas as pessoas, sem exceção, precisavam ser salvas. Nos dias que Jesus nasceu, as pessoas estavam se afundando ou já tinham se afundado em seus pecados. Retiradas do navio que estavam afundando juntamente com elas ou já estavam afundadas juntamente com o navio. E sabe que ninguém poderia se salvar com suas próprias forças. Ninguém poderia tentar se salvar, falar assim, eu consigo me salvar deste naufrágio, me livrar deste pecado. Ninguém, jamais, sem exceção. No naufrágio de Titanic, as pessoas que estavam ali para serem salvas, elas não se salvavam porque tinham muito dinheiro. Elas não se salvavam porque existiam pessoas mais intelectuais que as outras, ou mais belas do que as outras, ou até mesmo pessoas que eram desprovidas de beleza, ou que se sentiam muito simples e humilde.
Nesse mesmo sentido, quando Cristo resolve salvar as pessoas que estavam ali no tempo dele, ninguém era capaz de ser salvo pelos seus méritos. Ninguém poderia ser salvo ou deixar de ser salvo por aquilo que possuía ou deixava de possuir. Nos dias de Jesus, as pessoas não é porque tinham um conhecimento a mais, porque tinham uma capacidade maior, ou porque era muito simples, muito pobre, que recebia a salvação. Mas, quando Deus olha para a humanidade e vê a condição humana, que ninguém poderia se salvar sem exceção, ninguém poderia se livrar do pecado, Deus resolve enviar o seu único filho. Deus resolve, olhando dos céus, que já que não existia outra solução presente na terra, poderia se levantar uma autoridade, um político, uma pessoa influente e dizer: eu ouso morrer para que as pessoas estejam livres do pecado. Não adiantaria nada. Então Deus manda o seu filho. E o texto diz aqui que Deus, Ele nos alcançou com a salvação através da sua graça. Graça esta maravilhosa, pois a graça de Deus se manifestou trazendo salvação para quem? Para todos os homens. Jesus, Ele nasceu para trazer salvação, não é só para um grupo de pessoas, mas para todos, porque todos estavam neste navio que estava se afundando. E no salvamento do naufrágio do Titanic, as mulheres e crianças tinham prioridades. Para salvar as pessoas de Titanic, o protocolo era mulheres e crianças primeiro. No entanto, Cristo, Ele não fez distinção para salvar. Cristo não olhou e falou assim: esse eu escolho, porque este daqui eu acho que está mais saudável e vai viver mais. Eu vou salvar este porque, coitadinho, esse daqui já está quase morrendo. Jesus, quando Ele resolve salvar, Ele não estabelece vagas prioritárias. Jesus não fala assim: opa, tem exclusividade. Não. Aliás, Jesus acaba com todo tipo de exclusividade. Jesus acaba com todo tipo de prioridade. Jesus acaba com todo tipo de privilégio. Não existem posições especiais. Todos quantos creram em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida foram salvos. Receberam salvação. Receberam perdão dos seus pecados. Foram retirados do navio que estava afundando e agora pode respirar mais tranquilo e aliviado. No Titanic, os salvamentos, eles foram executados por botes salva-vidas. As pessoas que foram salvas por Jesus, foi somente por Jesus. Poderia existir não só 20 botes, mas milhares de botes, seria insuficiente para salvar a humanidade do seu pecado. Mas Deus mandou o seu Filho, Jesus Cristo, para nos salvar. E somente Jesus é suficiente. A morte e a ressurreição de Jesus, o sangue dele na cruz do Calvário, é suficiente para resgatar o ser humano que está em pleno naufrágio e dizer: pode respirar aliviado, agora você está salvo. Nos nossos dias a realidade ela não é diferente, ela é a mesma realidade do tempo de Jesus. Nos nossos dias, quando nós olhamos para a humanidade, certamente você já deve ter observado. Você não precisa ser um sociólogo, você não precisa ser um estudioso de história, você não precisa ser um pesquisador para observar que nos nossos dias a realidade é a mesma do que no tempo de Jesus. As pessoas estão se afundando em um navio em pleno naufrágio. E o pior, a música continua tocando. As pessoas festejando e dançando e sem perceber que a água está entrando no navio, ou falam assim: vai ficar tudo bem. Talvez você já tenha observado as pessoas se afundando no navio e dizendo: não, mas esta vida é esta vida que eu quero. Eu escolho esta vida para mim. E todos estão percebendo que o navio está se afundando e a pessoa vai se afundar com o navio. E se ela pular no mar não adianta, o mar é gelado, ele vai morrer afogado. Só existe uma solução. A solução muitos de nós sabemos.
é Jesus Cristo. Ele não é o bote salva-vida. Ele é a própria salvação que estende as mãos e diz: vinde a mim. Vocês que estão cansados de lutar com suas próprias forças, tentando se salvar, vinde a mim. Vocês que estão sobrecarregados, achando que vocês conseguem sobreviver neste mar gelado, vinde a mim. Eu salvo vocês. Foi para isso que eu vim. Jesus estende as mãos e diz: só existe uma solução para a sua vida. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai chegar até a Deus se não for por mim. Não adianta encontrar um botinho amarrado no navio. Não adianta ouvir outros conselhos dizendo: pula no mar que você vai se salvar. Agarre-se em um pedaço de gelo ou nos destroços do navio que você vai se salvar. Não, existe apenas uma saída. E essa saída se chama Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor e nosso Salvador. Neste mundo onde nós observamos pessoas que estão se perdendo, nós podemos também apresentar Cristo para essas pessoas, porque um dia nós fomos alcançados. E eu gostaria de compartilhar com você algumas atitudes nossas diante da salvação manifestada através da graça de Deus sobre as nossas vidas. Sabe que a minha preocupação muitas vezes é que nós que já somos salvos e nos sentimos salvos e temos certeza da nossa salvação, nós nos acostumamos. E algumas vezes nós estamos neste bote salva-vida confortável, já chegamos em terra firme e falando: uau, eu estou salvo. E nos esquecemos de onde nós saímos. Nos esquecemos que se Jesus não estivesse na nossa vida, se a graça de Deus não tivesse sido manifestada através de Jesus, nós não teríamos acesso à salvação. E algumas vezes a minha preocupação, e que me acende muitas vezes uma luz de alerta, que nós precisamos nos lembrar, é que nós fomos alcançados por Jesus. E se Ele não tivesse nos alcançado, quem sabe nós já teríamos afundado com o navio, ficado no mar congelado, preso em destroços do navio. E eu queria compartilhar 3 atitudes para nós. Primeiro, nunca esqueça que sem Jesus não há salvação. Nunca esqueça que sem Jesus não há salvação. Sabe que algumas vezes parece que o orgulho, ele chega pertinho da gente. O orgulho parece que entra no coração da gente e a gente se sente melhor que aquele morador de rua. Sabe que algumas vezes a gente fala assim: não, mas eu já estou salvo, Jesus já morreu por mim, eu me sinto salvo. E às vezes, se nós não nos cuidarmos, nós nos sentimos melhores do que aqueles que ainda não receberam a salvação. Você passa na rua e vê alguém caído ali e você fala: tá aí, ó que vida. Se nós não nos cuidarmos, nós nos tornamos críticos. E sendo que Jesus morreu por aqueles que estão deitados nas calçadas, dormindo nas marquises, embaixo de pontes e viadutos, e eles precisam ser alcançados por essa graça que nos alcançou. Nós precisamos olhar para dentro de nós e reconhecer que se não fosse Jesus na nossa vida, nós seríamos miseráveis, pobres, não teríamos acesso ao céu. Sabe aquela história que se alguém chegar e perguntar para você assim: se você chegar no céu, imagine assim, uma ilustração aqui, você chega lá no céu e tem um anjo na porta recebendo as pessoas que chegam no céu, e ele diz assim para você: existe uma resposta, eu vou fazer uma pergunta, e se você responder certo, você entra para o céu. Se alguém te perguntasse aqui, você chegando no céu, e este anjo e falasse para você assim: por que você acha que você deve entrar aqui? O que você responderia? Por que você acha que você deve entrar no céu? O que você responderia ao anjo? Com certeza, alguns ousariam responder assim: olha, eu devo entrar aí porque fiz muitas coisas boas. Eu devo entrar aí porque eu fui uma pessoa muito boa na terra. Eu sempre orei, tratei bem as pessoas com educação. Nunca tive vício nenhum, eu mereço entrar aí.
Você acha que essa seria a resposta certa? Não. A resposta certa, de repente, deveria ser: olha, na verdade eu não mereço entrar aí. Mas teve alguém que pagou um preço para que eu possa entrar aí, ter acesso aos céus. Eu não deveria estar aí. Eu não deveria entrar no céu e nem merecia o céu. Mas foi através de Jesus, porque somente Ele me deu acesso aos céus. Por isso que nós nunca podemos nos esquecer de que o céu não é para aqueles que merecem. Nós temos costumes de olhar muitas vezes alguém maltrapilho, nos vícios, um criminoso, e falar assim: este não merece o céu. E uma pessoa tão boa que morre, fala assim: coitadinho, esse deve ter sido salvo. Mas se não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele não pode entrar no céu. A verdade é essa, que algumas vezes nós temos os nossos queridinhos, porque aquelas pessoas que a gente olha e fala assim: este merece o céu. Na verdade, ninguém merece o céu, nem eu, nem você, mas Jesus, Ele nos fez merecedor. É por Ele que nós entramos. Quando nós chegarmos no céu, nós vamos falar assim: uau, foi só por Jesus. Tudo que eu fiz, tudo que eu faço, tudo que eu tento fazer, não me aproxima do céu, mas o que Jesus fez por mim, sim, garante o meu lugar no céu. E por isso que eu preciso ter em mente que somente através de Jesus que há salvação. Sem Jesus não há salvação. Amém? Somente através dele. Segunda atitude: afaste-se do pecado. Sabe que tem gente, imagine, saiu do navio, foi salvo, mas fala assim: puxa, mas lá pelo menos tinha uma musiquinha gostosa, tinha alguém tocando, vou ter que viver nesse lugar aqui, puxa vida, lá estava melhor do que aqui. E tem gente que pula no mar e quer voltar para o navio. Tem gente que já está em terra firme e fala assim: mas bem que lá estava melhor que aqui. Será que realmente ia afundar aquele navio? Será que não era bom estar lá? Pelo menos, se fosse para morrer, pelo menos morreria com as pessoas que eu quero e morreria feliz. Ilusão. Mundo cheio de ilusões. Nós precisamos nos afastar do pecado. Uma das maneiras de agradecer a Jesus pela salvação é abandonar a vida de pecado. Nós fomos salvos por Jesus, agora eu preciso me aproximar dele e falar assim: Jesus, eu quero estar pertinho do Senhor. Como você acha que nós nos distanciamos de Jesus, nós nos afastamos dele, nós criamos barreira entre nós e Deus? Através de pecados. Os pecados que nós vamos construindo e nós vamos deixando ele tomar conta, nos afasta de Deus. E não adianta a gente falar assim: uau, eu fui salvo, eu sou crente, eu sou cheio de Deus, se há ainda pecado dominando a nossa vida. Agora, se eu falar assim: eu sou salvo e eu preciso renunciar à vida de pecado, significa que eu reconheço o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Sabe que nós não somos salvos pelo aquilo que nós fazemos, mas tudo que nós fazemos é porque nós fomos salvos por Jesus. Aquilo que reflete de nós o abandono da vida de pecado, o bem ao próximo, o amar bem, tratar bem as pessoas, amar as pessoas e querer amar mais e mais a Deus, é porque nós reconhecemos que Jesus pagou um alto preço em nosso lugar. É porque nós reconhecemos que nós estávamos afundando no navio e Ele foi lá e nos puxou e nos tirou e falou assim: você está salvo, pode respirar tranquilo. E nós falamos assim: Jesus, jamais eu quero voltar para aquele navio. Jamais eu vou pular naquele mar gelado. Eu quero estar pertinho do Senhor, o meu abrigo, o meu socorro, o meu libertador, o meu perdoador, o meu Senhor. Nós precisamos estar pertinho dEle. Então, afastar da vida de pecado é necessário para aqueles que são salvos, que querem agradar a Deus. Então, primeiro, nunca esqueça que sem Jesus não há salvação. E segundo, afaste-se do pecado. Terceira atitude, mostre o bote salva-vidas para outras pessoas. Mostre o caminho. Você se sente aliviado quando você lembra que foi salvo por Jesus?
Você respira tranquilo? Quando você olha para trás e fala assim, rapaz, você não me conheceu antes de eu ser crente. Você não me conheceu a vida que eu levava. As pessoas olhavam para mim e falavam assim, é impossível esse daí mudar de vida. Mas de repente, aquela mão chegou e pegou na tua mão e te resgatou e disse assim, vem para cá. Vem para cá. Eu vim para te salvar. Uau, nós podemos respirar aliviado. Nós podemos dormir tranquilo e falar assim, Jesus, eu posso dormir tranquilo. Se o Senhor me levar, eu sei que eu estou salvo. Mas antes, quem sabe, tem pessoas aqui que deitavam a cabeça no travesseiro e falavam assim, eu tenho medo de morrer, eu não posso morrer. Se eu morrer, eu não tenho certeza se eu vou para o céu. Mas hoje pode dormir tranquilo. Pode dormir sossegado, porque você foi salvo por Cristo. O naufrágio revela muitas pessoas desesperadas e lutando com as suas próprias forças. No naufrágio, nós vemos pessoas que estão lá até mesmo perdidas, tudo escuro e tentando encontrar uma saída, tentando encontrar um caminho, uma porta, dizendo, será que se eu entrar por essa porta, eu me salvo? Mas a pessoa não tem certeza dessa salvação. Nós não podemos salvar ninguém, essa é a verdade. Você não pode chegar para alguém e falar assim, vem cá, eu vou te salvar. Mas nós podemos apontar o caminho que leva à salvação. É assim ou não é? Nós podemos mostrar o caminho da salvação. Nós podemos apresentar Cristo para as pessoas que estão em pleno naufrágio, as pessoas estão afundando juntamente com o navio, nós podemos chegar e falar assim, ei, você sabia que existe uma vida melhor do que essa que você está vivendo? Você percebe que está o tempo todo você se batendo, tentando sobreviver. Mas existe terra firme, existe um Salvador, existe alguém que oferece uma vida abundante para você. E nós temos a direção através de Jesus, a graça manifestou na nossa vida. E nós podemos mostrar também o caminho para aqueles que precisam, aqueles que carecem da salvação. O apóstolo Paulo também escreveu que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Sabe que não foi só eu e você que pecamos. Não fomos só nós que pecamos e necessitamos da salvação. Não foram só as pessoas no tempo de Jesus que pecaram e que tiveram necessidade de salvação, mas todos nós e todos aqueles que nós conhecemos precisam ser salvos. Se ainda não conhece Jesus, precisa conhecer o Cristo que morreu em nosso lugar. Aquele que ofereceu a salvação, aquele que resgata a nossa alma, aquele que não nos deixa perecer, mas aquele que nos leva para a glória, para o céu, nos dá essa esperança da vida eterna. Então nós podemos mostrar o caminho para outras pessoas, amém? Nós podemos mostrar a direção. Nós sabemos que a salvação é só através de Jesus, mas existe uma parte que nós precisamos fazer, que é pregar o Evangelho. Nós não podemos achar que só porque nós fomos salvos é que nós não temos essa responsabilidade de pregar o Evangelho a outras pessoas. Nós precisamos também apresentar o Cristo, porque é tão bom para nós. É bom ou não é? É muito bom. É muito bom. É gostoso demais saber que nós temos uma vida abundante em Cristo. E por que muitas vezes nós ficamos só para nós? Nós podemos oferecer essa vida abundante para outras pessoas. Amém? Como que está o seu coração? Você tem um sentimento de gratidão por aquilo que Deus fez na sua vida? A salvação que, através da graça de Deus que te alcançou. Imagine que você não merecia salvação assim como eu. Até eu que nasci num ambiente cristão, teve um momento da minha vida que eu tive que declarar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E mesmo nós que estamos há muito tempo na igreja, nós podemos muitas vezes, temos que parar muitas vezes e falar assim, Jesus, eu acho que o trem está saindo fora do trilho. Jesus, eu preciso me converter novamente. Jesus, eu preciso te aceitar novamente como Senhor e Salvador da minha vida, que tem coisas me dominando, parece que tem coisa querendo tomar conta, mas eu quero só o Senhor Jesus,
Porque só o Senhor Jesus é suficiente para mim e para a sua vida. Amém? E viver uma vida de santidade, meus irmãos. Sabe, uma das coisas tão maravilhosas que Deus deixou para nós é a oração. Conversávamos na célula esses dias sobre essa intimidade produzida através da oração. Que coisa maravilhosa é saber que Deus, Ele nos deu um acesso junto ao trono. Deus nos deu um acesso pertinho dEle através de Jesus Cristo. E nós podemos chegar diante dEle e conversar, e desenvolver um relacionamento, e ter intimidade com Ele, coisa que com outras pessoas nós não conseguimos ter. Sabe aquela pessoa que mais te conhece? Uma pessoa mesmo, teu amigo, teu cônjuge. Deus, Ele te conhece muito mais, e Ele quer se fazer conhecido também. Ele quer se revelar a você. Essa semana eu estava numa visita, uma pessoa que está passando uma enfermidade muito grande, que não conhece a Deus. Eu orei com essa pessoa e falei assim: você sabia que assim como você falou todos os seus problemas para mim, e coisas até um pouco íntimas, você pode contar tudo para Deus? Você pode chegar diante de Deus e falar como está falando a um amigo, dizendo: Deus, eu estou passando por esta e essa situação na minha saúde. Você pode desenvolver um relacionamento com Deus, conversando com Ele. Eu falei para aquela pessoa. E sabe que todos nós podemos também e devemos tirar aquele tempo, olhar para o céu ou fazer uma caminhada e dizer assim: Jesus, Jesus, se não fosse o sacrifício teu lá na cruz, se não fosse o sangue derramado, o que seria de mim? O que seria de mim sem a graça de Deus manifestada através de Cristo? Você já fez este tempo de agradecimento ao Senhor, de meditação, de reflexão? E eu sei que se fôssemos abrir aqui para testemunhos, muitas pessoas diriam assim: olha, não era nem para eu estar aqui, neste mundo, mas Jesus me salvou. Era para eu estar morto, mas Jesus me resgatou. Ainda que eu passe o resto da minha vida agradecendo ainda a Ele, ainda é pouco pelo que Ele fez por mim. Eu queria trazer isso na nossa mente nessa noite. Sabe, trazer esse sentimento de gratidão pelo que Ele fez por nós. E qual é o resultado disso? Qual é a nossa ação, qual a nossa atitude, porque Ele nos salvou? Uma delas é sim, a chegar a Ele e falar assim: Jesus, eu quero me parecer mais contigo. Foi para isso que Jesus morreu. Jesus morreu para que nós pudéssemos nos parecer mais com Ele, para que pudéssemos imitá-lo aqui nessa terra. Talvez muitas vezes nós temos dificuldade de refletir Cristo, porque nós estamos talvez até num pedestal e dizendo assim: eu merecia ser salvo, porque eu nunca fiz nada de errado na minha vida. Engano nosso. Jesus, Ele resolveu nos salvar. Não foi por causa de nós. Não foi por causa de mim. Não foi por causa de você. Não foi por causa das coisas que nós fazemos. Aliás, Ele perdoa os nossos pecados também, não é por causa de nós. Nos profetas está escrito que Ele perdoa as nossas transgressões, os nossos pecados para a glória dEle. Quando Ele nos perdoa, é para que o nome dEle seja glorificado. Quando Ele limpa as nossas vestes, é para que o nome dEle seja glorificado. Quando o sangue de Jesus foi derramado na cruz, para nos perdoar os pecados, é para que o nome de Deus seja glorificado. Quando nós falamos do amor de Jesus a outra pessoa, dizendo: olha, Jesus também pode te amar, aliás, Ele te ama e Ele pode te salvar, é para que o nome dEle seja glorificado. Não é por causa daquilo que nós fazemos, assim, mas eu orei tanto e eu mereço ser salvo. Não é por causa disso, mas é para que o nome dEle seja glorificado. Se nós oramos, é porque nós já somos salvos e queremos ter intimidade com Ele. Se nós lemos a Bíblia, não é para ser salvo, mas é porque nós já entendemos que fomos salvos e nós queremos conhecer mais sobre o Deus que nós servimos.
Se nós amamos o próximo, fazemos bem ao próximo, não é para ser salvo, mas é porque nós entendemos que fomos salvos e a graça dele nos alcançou. E agora eu preciso tratar bem as pessoas, refletir Cristo que está morando dentro de mim, querer parecer mais com Ele. Fico pensando assim, que o sentimento de gratidão que invade o meu e o seu coração quando nós lembramos que fomos salvos. Não é verdade? Trazer na memória assim, falar assim, uau, Jesus morreu por mim. E sabe, entre bilhões de pessoas que existem no mundo, Ele nos conhece, cada um pelo seu próprio nome. Ele te conhece, Ele te chama pelo seu nome. Aquele que conhece todas as estrelas, uma a uma chama pelo seu próprio nome, se importa comigo e se importa com você. Para que o nome dele seja glorificado. Aquele que conta todos os cabelos que estão na nossa cabeça, que nenhuma folha da árvore se cai sem a permissão dele. Aquele que cuida dos pássaros, ele cuida de cada um de nós nos mínimos detalhes. E ele revelou a sua graça, trazendo salvação a todos os homens. Amém? E este texto nos traz isto, que se nós somos alcançados por essa graça maravilhosa, nós precisamos deixar, abandonar a vida de pecado e nos apegar a Ele e dizer, Jesus, do Senhor eu não largo por nada, o Senhor eu não deixo por nada, e se tem alguma coisa que eu preciso fazer para estar mais pertinho, eu vou fazer, porque eu quero estar pertinho do Senhor. Eu quero sentir o teu calor, eu quero sentir o teu cheiro, eu quero sentir o teu abraço, eu quero estar perto do Senhor. E Ele nos convida para mais perto dEle. Eu queria convidar você a colocar-se em pé nesta noite. Amém, gente? Graças a Deus. Vamos orar agradecendo ao Senhor. E desde já, quero desejar um Feliz Natal para todos vocês. Um ano novo abençoado. Um restante de ano abençoado. Tem um pouquinho ainda de ano aí. Tem coisa que pode acontecer ainda nesse restinho de ano. Então se apegue a Deus, busque a Ele, que Ele tem coisas grandes para a sua vida. Senhor, te agradecemos por este tempo de celebração, por este tempo, Deus amado, na Tua presença, por este tempo de manifestação da Tua graça, também através das pessoas, através do Teu Espírito Santo presente aqui. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez e faz. Nós te louvamos, ó Deus, por cada pessoa aqui presente, por cada pessoa também online, pelas famílias aqui representadas. Eu agradeço ao Senhor por essa igreja abençoada, essa igreja unida, que o Senhor continue derramando bênçãos transbordantes, derramando, Deus amado, mais e mais alegria, paz, refrigério, saúde, vigor físico, emocional, espiritual, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, e que cada um possa ter um final de ano abençoado, alegre e com a Tua presença, que é o mais importante, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e te agradeço. Amém, Jesus. Estenda suas mãos, meus amados e queridos irmãos e irmãs, que o grande amor do eterno Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam presentes na vida de cada um de vocês, e todos dizem amém. Deus abençoe a todos, Feliz Natal, um feliz Ano Novo também. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida.